A paz do Senhor, irmãos e irmãs, Meu nome é Bruno, seja bem-vindo aqui ao canal. Nesse canal a gente fala sobre a palavra do Senhor, a gente traz reflexões, sobre a palavra do Senhor. E hoje a gente vai estar fazendo um estudo, da palavra do Senhor em alguns versículos, onde a gente vai falar do amor ao próximo, onde a gente vai falar sobre arrependimento, onde a gente vai falar sobre as práticas que acabam nos afastando da presença do Senhor. Então tudo isso a gente vai falar nesse vídeo, um breve vídeo, mas eu acredito que Deus ele vai falar poderosamente no seu coração. O primeiro versículo que eu quero trazer aqui para reflexão se encontra em Salmo 62:3, que fala: Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe prestes a cair. Olha o que a palavra, olha o que o Senhor está questionando para a gente. Até quando maquinareis o mal contra um homem? O Senhor, ele ama o ser humano. O Senhor, ele ama a mim, ama você, entendeu? Então o Senhor nos questiona, até quando maquinareis o mal contra o seu próximo? Porque a própria palavra fala, como é que a gente pode falar que a gente ama o Senhor se a gente não ama o nosso próximo? E amar o próximo é muito difícil. Exige da gente paciência. E também a gente tem que ter maturidade para saber lidar com certas situações. Então a gente tem que ter essa maturidade, que agradar o Senhor tem que estar acima de tudo, sabe? Porque nem sempre aquele que tem a razão é aquele que agrada o coração do Senhor. Muitas vezes é melhor a gente perder a razão numa discussão do que a gente desagradar o coração do Senhor. É uma questão de maturidade, é uma questão de comportamento, sabe? A gente tem que pedir a Deus para Deus trazer maturidade ao nosso comportamental, sabe? Porque o inimigo ele trabalha na mente, o inimigo trabalha no emocional. Então a gente tem que estar ligado nisso. A gente tem que estar ligado nesse trato da gente com o próximo. A gente tem que estar ligado qual que é a prioridade no nosso coração. Para a gente ficar bem atento, o inimigo não entrar no nosso emocional e levar a gente ao pecado. E levar a gente a desagradar o coração do Senhor. E logo fazendo o link com o próximo versículo, que é Lucas 6,44, que fala assim: Porque cada árvore se conhece pelo seu fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. Olha o que a palavra está falando, que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Quais são os frutos que a gente tem gerado aqui nessa terra? A gente que é servo do Senhor, a gente conhece ao Senhor. Quais são os frutos, sabe? Porque se o nosso coração é bom, como que a gente pode falar coisas más para o nosso próximo? Coisa ruim para o nosso próximo? Como a gente pode falar? Então a árvore é conhecida pelos seus frutos. Quais são os seus frutos? Quais são os seus comportamentos? Sabe? O seu comportamento gera fruto bom, a sua fala gera fruto bom, as suas atitudes geram fruto bom. Então qual fruto você está gerando aqui na terra? Sabe? Qual fruto você tá semeando lá no seu trabalho, lá na sua casa? Entendeu? Então qual é o fruto que a gente está apresentando para o Senhor? Porque o Senhor, ele conhece as nossas obras, o Senhor conhece o nosso coração. Então a gente tem que ter frutos bons para apresentar ao Senhor, não frutos maus, Porque, como diz aqui, Romanos 2, 6, 8, que fala, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Olha o início do versículo que fala: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Porque a gente muitas vezes fala, Deus é amor, mas Deus, ele é juiz, entendeu? E Deus, ele é justo, sabe? A justiça de Deus é diferente da justiça do homem. Deus, ele é justo e vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Nada fica escondido diante dos olhos do Senhor. Às vezes você consegue esconder aquilo que você faz de um, esconde as suas práticas de outros, mas do Senhor ninguém esconde, porque o Senhor, ele sonda a nossa mente,
O Senhor, Ele sonda o nosso coração. Então a gente tem que estar ligado. Tem que estar ligado naquilo que a gente deixa entrar na nossa mente, daquilo que a gente deixa entrar no nosso coração. E temos que ficar ligado, porque o inimigo ele é muito astuto e ele entra no nosso coração, ele entra na nossa mente nos mínimos detalhes. É numa palavra que a gente libera, sabe? É num programa de TV que a gente assiste, é numa música que a gente escuta. O inimigo ele é muito astuto, então a gente tem que estar ligado com aquilo que a gente deixa ter acesso na nossa mente, aquilo que a gente deixa ter acesso ao nosso coração, porque aquilo que a gente deixa ter acesso dentro da gente, aquilo acaba trabalhando dentro da gente e acaba moldando o nosso comportamento. Entendeu? Acaba moldando o nosso comportamento. E na medida que a gente tem um comportamento ruim, um comportamento mau, a gente desagrada o coração do Senhor. E todo mundo vai ter que dar conta ao Senhor no grande dia do Senhor, na vinda do Senhor, sabe? No dia do juízo, a gente vai ter que dar conta ao Senhor. Então, muita atenção, gente, muita atenção para a gente sempre gerar frutos bons, sempre estar buscando fazer as coisas que agradam ao Senhor, temer ao Senhor, sabe? Nunca deixemos de temer ao Senhor, sabe? Porque bem-aventurado aqueles que temem ao Senhor, porque o Senhor ele se agrada daqueles que o temem. E o homem que teme ao Senhor, ele se desvia do mal, ele se desvia da iniquidade. Então vamos temer ao Senhor, porque tudo que a gente for fazer, seja bom, seja ruim, a gente vai ter que dar conta para o Senhor. Mas aí você deve pensar, Bruno, então Deus ele é malvado, Deus ele é rígido. Não, irmãos, Deus ele é justo, entendeu? Deus ele é justo e a vontade do Senhor é que todo mundo se salve, sabe? Mas se salve através do arrependimento, né? Através do arrependimento, na mudança de comportamento, né? Que a gente vai ler aqui, ó, o próximo versículo, já encerrando, em Ezequiel 18, 30 e 32, que fala, ó, portanto, ó nação de Israel, eu os julgarei a cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano, o Senhor, arrependam-se, desviam-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo. Olha o que o Senhor está falando. Porque deveriam morrer, ó nação de Israel, pois não me agrada a morte de ninguém. Viu? Ó, o Senhor falando, ó, pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se e vivam. Arrependam-se e vivam. Então, irmãos, sempre peçam misericórdia. Eu tenho esse hábito e todos têm que ter esse hábito, sempre, em todo momento, pedindo misericórdia, pedindo perdão, né? Porque Deus, ele é um Deus bom, um Deus misericordioso, um Deus que quer o melhor para nós, né? Igual como diz aqui, ó, João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus, Jesus, ele pagou um alto preço por nós. A gente não merecendo, mas Jesus, ele tomou a decisão de pagar o preço pela gente. Preço de sangue, de morte de cruz, para a gente ter acesso à vida eterna, para a gente ter acesso à Nova Jerusalém. E a fúria do adversário é muito grande, porque a gente tem acesso a uma coisa que o inimigo não tem mais acesso, que é o reino de Deus, entendeu? Então, qual que é a forma do inimigo ferir o coração de Deus? É trabalhando na nossa vida para nos desviar do caminho do Senhor, para a gente não alcançar a vida eterna. Então, a gente tem que estar ligado nisso. Deus, ele pagou um alto preço para a gente, sabe? Então, a gente tem que entregar a nossa vida para o Senhor, reconhecer o que o Senhor fez pela gente, né? E se arrepender de pecados. Eu entendo, irmãos, que ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito. A gente não é perfeito, sabe? Mas eu acredito muito que pelo arrependimento de pecados e a gente mudar o comportamento, entregar a nossa vida para o Senhor, grandes coisas o Senhor faz. Grandes coisas, porque a nossa vida aqui na Terra é muito curta, entendeu?
A nossa vida aqui na Terra é muito curta, no piscar de olhos você já fez 20 anos, no outro piscar você está fazendo 50, já está fazendo 70, 80, né? E Jesus volta para a gente, então o espaço de tempo que a gente passa aqui na Terra, irmãos, vamos aproveitar esse tempo para a gente fazer a coisa certa, que é entregar a vida para o Senhor, reconhecer o Senhor como o único Salvador, porque os tempos, eles são sombrios, são difíceis e de muita aflição, mas a palavra do Senhor fala para a gente ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo e nós também venceremos para a honra e glória do Senhor. Eu agradeço a todos que ficou com a gente, né, até aqui. O vídeo ficou um pouco grande, mas eu acredito que tudo que eu falei foi vindo do Senhor, foi vindo da palavra, né? E que Deus ele abençoe muito sua vida, abençoe sua família. E quem puder, se inscreva no canal, dá uma curtida, que isso ajuda também, né, o nosso trabalho. E estejam firmes na presença do Senhor, porque o Senhor é fiel, né? Muito obrigado e até a próxima.